Olá, meu nome é Rodolfo Del Forno, eu sou diretor de vendas da Omnibis e venho nesse vídeo apresentar o primeiro estudo de desempenho hoteleiro realizado pela Omnibis. O Hotel Report by Omnibis é um estudo de desempenho para o mercado brasileiro que conta com 20 destinos selecionados nessa primeira edição. Se você quiser baixar o estudo para fazer uma análise mais detalhada do desempenho do teu mercado, ele vai estar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibis é líder em tecnologia para a distribuição hoteleira na América Latina. As suas soluções elas simplificam e tornam seguro o processo de fazer uma reserva de hotel, conta com mais de 9.500 hotéis e 750 canais conectados. Para esse estudo, foi utilizado 100% de dados proprietários, ou seja, que transacionaram através da plataforma da Omnibis em 2024. Foram mais de 20 milhões de reservas analisadas. Dentro dessa edição de Curitiba, a gente também analisou 1.231 hotéis da região sul, 329 do Paraná e 82 na capital, Curitiba. Começando um pouco a análise de oportunidades e panoramas do que foi 2024, os canais que mais cresceram no recorte nacional foram os canais diretos de operadoras, que demonstram, por um lado, obviamente, a digitalização que todos os mercados e indústrias passaram desde a pandemia, mas também uma outra tendência é cada vez mais o viajante ou os consumidores quererem se relacionar com marcas e pessoas. Então, acho que por isso, talvez, que esses canais representaram o desempenho de maior crescimento em 24. Quando a gente olha para a origem de demanda, a gente observa uma predominância de demanda nacional, principalmente por fatores cambiais e também do interesse do brasileiro em conhecer cada vez mais o seu país, então a predominância de demanda foi muito grande para canais nacionais. E sobre o comportamento dessa demanda, o que a gente observa? Um aumento de crescimento, um aumento de antecedência de compra na maior parte dos destinos, o que demonstra, por um lado, um planejamento mais exigente do consumidor, do viajante, mas também um controle maior para gastos. Então, o potencial crescimento de custos de aéreo, de área média dos hotéis, fizeram com que o planejamento desse viajante fosse mais rigoroso. Isso não deixa de ser uma excelente oportunidade para a hotelaria, que com mais antecedência consegue se planejar melhor e trabalhar também melhor a tua previsão de receita e o teu mix de canais. Quando a gente olha especificamente para Curitiba, a gente vê o canal direto se destacando, então sendo ali junto da tendência nacional como um dos canais de maior crescimento. Sobre oportunidade, a gente vê uma possibilidade de aumentar o teu mix de canais, então das capitais é um dos destinos com o menor mix de variedade de canais reservando os hotéis da cidade e principalmente também datas promocionais. Então a gente vê Curitiba constantemente aparecendo em recomendações e rankings, apesar de ser um destino corporativo, com o teu potencial a ser explorado cultural, destino inteligente e demanda de lazer. Como o turismo nacional está muito forte, os hotéis podem explorar melhor esse atrativo para tentar diminuir sazonalidade, aumentar a permanência de compra ou trabalhar em períodos de menor demanda. E sobre antecedência de compra, também foi um destino que teve uma antecedência de compra maior em crescimento, que está dentro do recorte do que foi esse planejamento desse viajante mais exigente. Olhando um pouco sobre o desempenho, a hotelaria no geral teve um excelente desempenho em 2024, teve 15% de aumento de demanda, 9% de aumento de diária média. Quando a gente olha para as regiões que mais se destacaram, a região Nordeste cresceu 18% em demanda e a região Norte cresceu 17% em diária média. A região Sul, onde Curitiba está inserida, teve o menor crescimento, mas também muito impactada pelos principais destinos do Rio Grande do Sul, por conta das chuvas do ano passado, fez com que alguns destinos relevantes da região Sul tiveram retração de demanda. Justamente olhando esse desempenho, a gente observa que Curitiba foi o segundo maior destino da região Sul em termos de demanda, cresceu 11%, cresceu 8% de área média, acima do recorte regional de 5%, representando aí um bom desempenho para o destino no último ano. Aí o destaque negativo acabou ficando para Gramado e Porto Alegre, e o destaque positivo para Florianópolis, na região sul. Olhando especificamente para Paraná, a gente vê que Curitiba ficou em segundo lugar em termos de demanda, atrás de Foz, com 11% de crescimento, portanto um pouquinho abaixo da demanda do estado, mas muito perto ali da média
de crescimento de área média de 8%, que também é um bom dado, porque representa um crescimento real acima da inflação, que foi de 4,5% o ano passado, então o Destino conseguiu equilibrar bem esses dois indicadores. Olhando um pouco sobre como foi o comportamento dessa venda, e aí se ela foi concentrada, se ela foi linear, né? De como foi o comportamento dela, aqui esse indicador a gente olha a curva de emissão. Então, se você está olhando para o teu hotel e existe uma diferença sobre o que você olha para a ocupação, check-in, é porque existe essa diferença em relação a esse indicador. O que a gente quer analisar? A gente quer analisar se o comportamento da curva de demanda está linear, então quando sobe, sobe, quando desce, desce, e se tem um descolamento em relação ao aumento de demanda específico num período, se foi distribuído durante todo o ano. Então, o que a gente observa é que o desempenho foi linear, distribuído durante todo o ano. O maior crescimento foi no primeiro semestre, então teve um bom, apesar da curva de tendência ter sido relativamente similar, tirando março e abril, que teve uma constância diferente da queda que a gente observa normalmente em 22 e 23, o crescimento foi muito bom. Depois do segundo semestre, você ainda continuou com crescimento, mas já de forma menos expressiva, exceto julho, que teve um pico grande, e outubro, que também teve um pico razoável ali em relação ao que foi o desempenho do segundo semestre. Quando a gente olha para a antecedência de compra, foi o que eu comentei ali nas oportunidades. Então, Curitiba saiu de 27 dias de antecedência em 2019 para 36 em 2024 e vem apresentando nos últimos 4 anos consistência de aumento nesse indicador, o que demonstra um bom cenário de planejamento para a hotelaria, de melhor previsão em termos de demanda e gestão desse mix de canais. Sobre estadia média, está super linear, está estável há 3 anos, 2,6 dias, é característico essa estadia de destinos corporativos. Aqui a oportunidade fica em explorar novas datas, explorar sazonalidade, explorar novos canais, para que consiga encontrar alguma oportunidade de tentar aumentar esse indicador de permanência. Quando a gente olha para cancelamento, também está super linear, teve até uma pequena queda de 23% para 22%, mas está dentro da casa de 20%, o que também está dentro da média das grandes capitais e de destinos corporativos e não apresenta nenhuma preocupação em relação a esse indicador. Quando a gente olha para a diária média, aqui tem uma oportunidade e também tem um bom cenário de desempenho. Então a gente observa que o desempenho foi bom durante todo o ano, e aqui fica só esse paralelo, né? De demanda, o desempenho foi melhor no primeiro semestre, de diária foi melhor no segundo semestre, o crescimento, né? Que é o que a gente está analisando. E principalmente, além de olhar o crescimento que teve de um ano para o outro, que foi, mais uma vez, acima da inflação, com bom desempenho real de aumento de diária, é legal a gente observar como é que foi a linha do tempo dos últimos 5 anos sobre esse indicador, desde a pré-pandemia até agora, porque o aumento de demanda se foi também acompanhado com aumento de diária média ou não, né? Então, em 2019, a diária média do destino foi de R$ 205 e teve um aumento de 52% acumulado no período, para 312, ou seja, um crescimento real de quase 20%, o que demonstra que o destino está se apresentando de uma forma bem posicionada sobre aumento de demanda e aumento de diária média. E aqui uma outra oportunidade, quando a gente olha as principais capitais e destinos da região sul, Curitiba é o que tem uma das menores diárias. Então, só está ali abaixo de Londrina, enfim, Porto Alegre, que teve retração. Então, tem uma oportunidade em termos, principalmente por esse mix que eu comentei, sobre também potencial de lazer, datas promocionais, canal de venda direta foi um dos que mais cresceu. Então, existe uma oportunidade de tentar trabalhar esse crescimento de diária média. E quando a gente olha aí, chegando já para o fim do nosso estudo, desempenho por canal, para olhar um pouco mais no detalhe como que esse desempenho aconteceu, a gente observa que quase todos os segmentos tiveram um bom desempenho. Então, o segmento que na verdade teve maior retração ali durante mais períodos do ano foi o segmento de operadoras. Venda direta só teve uma retração em maio, mas apresentou um crescimento muito consistente em todo o ano. E também o Chase teve uma queda, maio foi um mês desafiador em termos de volume de emissão em relação ao ano passado, todos os canais tiveram queda. Mas depois disso, os segmentos online, principalmente canal de venda direta e
ou Chase tiveram um bom desempenho durante todo o ano. Aqui, sobre mix de canal, que eu comentei, foram 196 canais que reservaram o destino, 6% de aumento, e das capitais, Curitiba é um dos que tem o pior mix, ou seja, menos diversificação, então tem muita oportunidade. Quando a gente olha para o Brasil, são 381 canais diferentes que reservaram fizeram ao menos uma reserva no hotel no Brasil. Sobre forma de pagamento, está bem similar, então predominantemente cartão com 75%, 17% faturado e 8% outras formas de pagamento como Pix e depósito. E aí uma concentração muito grande de demanda nacional. Então, em 2022 foram 100% dos canais, e em 2024 98%. Olhando para outras capitais, né, também corporativas, tem 94%, 96%, então os canais internacionais eles representam 5%, 6%, 7%. Então acaba também, de novo, sendo uma oportunidade de como o destino está se apresentando para atrair também demandas internacionais, sendo ali talvez um bom mix entre Foz, tem um bom desempenho também no destino do Paraná. Então como consegue explorar bem esse mix de atratividades de demandas internacionais, sendo Curitiba um desses destinos. Chegando ao fim do nosso estudo, olhando agora o que dá para a gente ter de oportunidade para 2025, a gente observa que a demanda corporativa, com todos os indicadores que estão sendo apresentados no mercado, deve continuar forte para 2025. Curitiba pode explorar melhor datas promocionais e sazonalidade, principalmente com essa possibilidade de turismo alternativo de lazer. O mix de canais pode ser melhor explorado. Essa demanda de lazer, como eu comentei, o destino tem se destacado muito em relação a como seus atrativos culturais, gastronômicos e o próprio posicionamento como destino inteligente para receber turistas internacionais. Pode fazer um mix, como eu falei, em relação a outros destinos do estado. E existe oportunidade de crescimento de diária média. Então, com a demanda crescendo e ainda Curitiba sendo um desses destinos das principais capitais de menor diária média, existe a oportunidade de esse indicador também ser melhor explorado para 2025. Com isso conclui a nossa análise do desempenho hoteleiro de Curitiba. Aos clientes parceiros, espero que o estudo ajude no planejamento da sua demanda e do seu orçamento para 2025. Para quem ainda não é parceiro, eu convido a escanear o QR Code aqui do lado e fazer uma análise da calculadora, uma ferramenta gratuita que a Omnibus disponibilizou, que visa tentar demonstrar em números de reservas, mix de canais e receita, de como a oportunidade de diversificar mix de canais pode gerar em termos de aumento de faturamento para o teu hotel. Então fica à vontade em fazer esse estudo. Para aquele destino que eventualmente viu esse vídeo e não está contemplado nessa primeira edição, fica à vontade de entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme analisar o desempenho também do seu mercado. Com isso eu me despeço, um excelente 2025 e excelente negócio a todos.